Paz e graça do Senhor Jesus, amado irmão em Cristo, bem-vindo a mais um estudo aqui no canal Palavras de Vida, porque a palavra de Deus, ela é luz para o seu caminho e lâmpada para os nossos pés. Hoje o nosso estudo bíblico, ele vai ser a respeito dessa série que nós estamos fazendo de pecados, né? O que são os 7 pecados capitais? Existe essa expressão na Bíblia? O que a palavra de Deus fala sobre isso? Ou isso só é um dito popular, uma expressão popular que as pessoas usam para falar desse assunto? Vamos descobrir o que a palavra de Deus nos revela a respeito disso? Mas antes você já sabe, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, não esquece de compartilhar com os amigos, com as pessoas que você conhece e assim propagar a palavra de Deus, amém? E deixa comentários também, querido irmão, o que você achou do estudo e o melhor, fique até o final, não para no meio não, fique até o final para você não deixar passar nada, para você estudar a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que para nós examinarmos as escrituras, para nós ter nela a vida eterna. Não é isso? Que nós temos a vida eterna nas escrituras que testifica de Deus. Amém? Porque a Bíblia é aberta, é a boca de Deus falando comigo e com você. Amém? Bora para mais um estudo? Eu sou a Célia e a pergunta de hoje é: quais são os 7 pecados capitais? Existe essa expressão na Bíblia? Essa é a pergunta. Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Bom, muitos temem que haja uma lista de 7 pecados que Deus supostamente não perdoará. Muitas pessoas falam nisso, né, querido irmão? Essa lista é conhecida como 7 pecados capitais. Na realidade, isso não tem base bíblica, é mais um dito popular. Porém, tem coisas nesses ditos 7 pecados capitais que são imperdoáveis, né? Que fala capital, é porque é imperdoável, né? Que são decisivos, né? Que tem nas escrituras, mas não significa que eles não sejam perdoáveis, né? E mais para frente nós vamos falar nisso. Mas como podemos responder isso, né? A respeito, esses 7 pecados capitais. Existe, não existe? Essa expressão é popular? Mas sim e não. Aí você pode falar, sério, então, mas ficou confuso. Por quê? Porque usa coisas que Deus abomina, porém está na Bíblia, mas não é tido como mortais, que se a pessoa não se arrepender, ela nunca mais vai ter salvação, nunca mais vai ter perdão para ela, né? Vamos ver o que a palavra de Deus fala? Lá em Provérbios 6, capítulo 6, né? Versículo de 16 a 19, declara: esses 6 coisas o Senhor odeia. Essas 6 coisas o Senhor odeia. Isso está lá em Provérbios 6, de 16 a 19. E a 7ª, a sua alma abomina. Então, por isso que surge essa expressão, porque fala que, lá em Provérbios 6, de 16 a 19, que essas 6 coisas o Senhor odeia e a última o Senhor abomina. Por quê? Porque falam de 6 situações, mas isso não significa que eles são capitais, né? Que a pessoa, se praticou, pode pôr a corda no pescoço e pular do prédio porque não tem salvação para ela. Isso não existe, tá, querido irmão? Eu vou provar isso para você na palavra de Deus, né? Porque aqui não tem achismo, aqui tem palavra. Vamos lá falar sobre essas 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª ele abomina. Então foge dessas coisas, tá? Vamos lá, a primeira, olhos altivos. O que é olhos altivos? Vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito de olhos altivos? Vamos ver? Olhos altivos é a arrogância, né? Pessoas que se acham melhor do que os outros, não importa a situação, ela não tem compreensão com os outros, ou seja, ela tem olhos altivos. Eu sou melhor do que você, eu sou superior a você. Isso a Bíblia aponta que o Senhor abomina, querido irmão. Segundo, língua enganosa, ou seja, língua mentirosa. Isso também está lá em Eclesiastes, tudo dentro desses versículos que eu te passei, do 16 a 19.
A língua mentirosa é aquela que ela mente deliberadamente. Aí, como para sustentar uma mentira, ela tem que falar outra e outra e outra e outra. É uma coisa maligna, porque Satanás é o pai da mentira. Então, em nome de Jesus, fuja disso. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quando uma pessoa derrama sangue inocente, né, a gente sabe que ele não tem amor nenhum por esse próximo. Porque se a palavra de Deus diz que você cumpre a palavra de Deus quando você ama o próximo como a você mesmo, então você não vai se destruir a si próprio, né. Aí as pessoas falam: "É, mas, por exemplo, a polícia também mata", sentido figurado, tá, querido irmão? A polícia mata, mas ela se ela precisar matar, ela é uma autoridade que foi constituída por Deus e ela matou para defender a sociedade dentro da autoridade que lhe foi dada. Então, é diferente de derramamento de sangue inocente. Por exemplo, o drogado, ele matou o pai ou a mãe porque ele queria tomar alguma coisa deles para sustentar seu vício. Ele derramou sangue inocente. O ladrão foi assaltar e dali surgiu de um latrocínio para obter aquele lucro, aquele bem de maneira pecaminosa, ele derramou sangue inocente. Porque ele não trabalhou para aquilo. Então, sangue inocente não precisa nem explicar muita coisa, né, querido irmão? Quarto, o coração que maquina pensamentos perversos. Pessoas que sempre querem o mal do outro, que desejam o mal para o outro. Misericórdia. Sexto, a testemunha falsa que profere mentiras. Ou seja, pessoas que sabe que aquela pessoa não fez tal coisa e ela diz na cara dela que ela fez, que ela acusa, o acusador ainda além de acusar mentira, né, dizendo algo que a pessoa não fez, mas ela sustenta que fez, misericórdia. E a sétima, que está lá em Provérbios, é a que semeia contenda entre os irmãos. Que Deus odeia. A Bíblia diz que o Senhor abomina, ele odeia e essa sétima situação, ele abomina aquele que propaga contenda entre os irmãos. Que é terrível, né, querido? Porque por causa de uma contenda sai morte, sai divórcio, por causa de uma contenda sai confusão, sai briga, sai assassinato, por causa de uma contenda pode gerar tanto conflito. Por isso que a gente tem que fugir, querido irmão. Você chegou numa rodinha, tá uma contenda, sai fora. Alguém chegou para você e veio te contar uma situação que pode gerar contenda, você, em nome do Senhor Jesus, sai de perto. Porque a palavra de Deus diz que Deus abomina quem espalha contenda entre os irmãos. Amém? Contudo, né, esta lista não é o que a maioria das pessoas entende como 7 pecados capitais. Algumas falam que sobre isso por falta de conhecimento mesmo da palavra. E outras porque ouve falar aquele famoso telefone sem fio, né? Ah, eu ouvi dizer que é isso, aquilo, e um vai passando para o outro. Mas na realidade, querido irmão, não é. Porque a palavra de Deus ela tem mandamentos específicos e mandamentos que o Senhor nos orienta a cada dia para servirmos a Ele melhor, para fugirmos dessas coisas, né? A maioria das pessoas entendem que a lista dos 7 pecados capitais sejam orgulho, inveja, glutonaria, luxúria, ira, ganância e preguiça. Outros já entendem, sabe, cada um pega um pedaço. Então, tudo isso o Senhor abomina. Tudo isso tem na palavra, o Senhor abomina, e o Senhor tem nos dado graça para nos desviarmos dessas coisas, amém? É isso que nós temos que procurar fazer. E apesar de cada um destes ser inegavelmente pecado, né, a Bíblia nunca os descreve como 7 pecados capitais, que nunca terão perdão, né, que fez, acabou, você desaparece, você vai morar no inferno pela toda a eternidade. A lista tradicional dos 7 pecados pode funcionar como uma boa maneira de categorizar os diferentes tipos de pecados que existem. Só isso, nada mais do que isso, né? Quase todo tipo de pecado, querido irmão, pode ser listado sob uma das 7 categorias que existem aí.
né? Você pode listar assassinato, você pode listar prostituição, você pode listar tantos e tantos que tem aí. Mas o mais importante, contudo, amado irmão, é que sabemos que você tem que estar em mente, você tem que ter certeza que o que importa é que o sangue de Jesus tem poder para poder te perdoar de todo o pecado. Isso é que é o mais importante. Porque eles não são mortais e nem capitais. Qualquer um desses pecados, ele tem como você ser perdoado através do sangue de Jesus. Porque todo pecado ele resulta em morte, né? Está lá em Romanos 6. Vamos ver o que lá em Romanos. Vou abrir aqui a minha Bíblia, tá? Só um pouquinho de paciência que a gente vai abrir aqui a Bíblia em Romanos 6. Deixa eu pegar aqui para vocês, tá? Romanos 6, 23. Abre aí a sua Bíblia, só pra gente ilustrar. Romanos 6, 23. Diz assim, querido irmão. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a promessa. Não existe pecados capitais e nem mortais, ok? Não existe. Pecado é como qualquer outro. Essas coisas que nós acabamos de falar têm peso como qualquer outro pecado que desagrada a Deus, ok? Porque todo pecado desagrada a Deus. Mas graças a esse Deus de amor, graças sejam dadas a Ele, pois através de Jesus, como nós já comentamos aqui, todos os pecados, todos os nossos pecados, incluindo esses ditos 7 capitais, podem ser perdoados, né? Então, por que o Senhor nos garante? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Porque o sangue de Jesus foi suficiente para te salvar, para me salvar. Porque lembra que o Senhor Jesus falou? Nem eu tampouco, quando a mulher era para ser apedrejada, né, a prostituta, ele falou assim, cadê os seus que estavam te condenando? Eu também não te condeno, mas vá e não peques mais, ou seja, chamou ela pro arrependimento e disse para ela não fazer mais, porque aí também se a pessoa ficar fazendo, está tentando a Deus, né, querido irmão? Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. O Senhor Jesus disse a ela, vá e não peques mais, porque a palavra de Deus diz, quem mentia, não minta mais, quem roubava, não roube mais, quem assassinava, não assassine mais. Claro que as consequências dessas coisas vêm, porque enquanto estamos aqui na terra, essas coisas acontecem. Mas o mais importante é que não existe pecado que o Senhor Jesus não perdoe. Só existe um, que é você não aceitar o evangelho. A partir do momento que a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, que é você não aceitar o sacrifício de Jesus, é você ser rebelde. A rebeldia é um pecado que, se a pessoa morre não aceitando o Senhor, ou seja, porque se ela pratica todos esses outros, ela não aceitou o Evangelho, ela não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e ela morrer desta forma, ela está dizendo, eu não quero Deus, eu não quero, não creio, não, isso não é para mim, eu não quero viver a minha vida do meu jeito, porque eu mando em mim. Então ela está blasfemando contra o Espírito Santo, ou seja, ela não aceitou o Evangelho, ela não quer ter um caminhar com Deus, e ela quer a vida que ela quer e acabou. Ela é isso. Só esse, que infelizmente a pessoa não, quando o Senhor bateu na porta, ela não quis abrir, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E o Senhor disse que tem vida, e vida em abundância, para todo aquele que crê. Porque a palavra de Deus, querido, ela penetra no coração. Se você não aceitou Jesus ainda como seu Senhor e Salvador, você pode fazer isso agora. Seu Senhor, porque você vai andar debaixo da vontade dele. Você não vai ser só ouvinte da palavra, e sim praticante, porque o Senhor vai te dar graça. E Salvador, porque o sacrifício dele foi perfeito para te salvar. Então, em nome de Jesus, se você não aceitou Jesus ainda como seu Senhor e Salvador, que você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus para viver um novo tempo na presença do Senhor. Amém? E aceita agora. Ajoelha aí onde você
está, ou em pensamento, ou no trem, no ônibus, não sei onde você está ouvindo, onde o Senhor te trouxe para ficar comigo até o final desse estudo bíblico, para você ser tocado pelo Espírito Santo de Deus e deixar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo guiar os seus passos, guiar a sua vida. Amém? Você vai ter aflição, porque ser cristão não é que o seu mundo vai ser cor-de-rosa, não, muito pelo contrário, mas você vai estar caminhando com toda a felicidade, com toda a dificuldade, seja lá o que for, nos braços do Senhor Jesus, porque ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, aceite agora o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, porque a palavra de Deus diz que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que caminham com o Senhor, porque Ele já nos livrou do lago de fogo, Ele já nos livrou da perdição eterna, lago de fogo, ou seja, castigo eterno, amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, que você receba a graça salvadora do Senhor Jesus neste momento e que você creia que o poder de Deus, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo foi suficiente para te dar uma nova vida. Amém? Deus te abençoe por ficar comigo mais uma vez até o final e fica na paz até o próximo estudo bíblico aqui no canal Palavras de Vida. Te amo em Jesus e fica na paz.